E aí, pessoal, tudo bom? Uma linda manhã para vocês, meus lindos. Muita paz, muita força, espírito renovado, espírito combatente. E vamos continuar com o nosso trabalho, né? Com a nossa fisiologia humana. Nós estamos falando do quê, pessoal? Nós estamos falando do sistema nervoso, não é isso? Ou seja, nós estamos falando do centro de controle. Nós estamos falando do centro de controle de todo o organismo. O que é que comanda o funcionamento de todo o nosso organismo? Sistema nervoso. Qual parte do sistema nervoso? O sistema nervoso central, que nós fechamos, né? O sistema nervoso central é o responsável, é o centro de controle do funcionamento disso aqui tudo. E aí eu falei na aula passada sobre o sistema nervoso central. E hoje nós vamos concluir, nós vamos fechar o sistema nervoso falando sobre o sistema nervoso periférico. Nós já começamos na aula também passada, né? Só para concluir. Só para lembrar aqui, vamos lembrar? Né, o sistema nervoso periférico. O assunto de hoje é o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico. Nós já falamos, né? Já começamos a falar sobre o sistema nervoso periférico. Só apanhando aqui, pessoal. Fazendo o apanhado aqui da aula passada. Para continuar, tá? O assunto. Sistema nervoso periférico. Como é que é isso aqui? Sistema nervoso periférico. O que nós falamos na aula passada? Que o sistema nervoso periférico, ele era o quê? Uma rede, não é isso? Sistema nervoso periférico. Só para lembrar, como é que foi que eu disse? Que é uma rede de nervos e de gânglios. Uma rede de nervos e gânglios espalhados pelo organismo. Tá ok, pessoal? Uma rede de nervos, quero dar destaque para os nervos e quero dar destaque para o quê, pessoal? Para os gânglios espalhados pelo organismo. Primeira coisa, nós já falamos também, né? Mas só lembrando, o que é o gânglio? O que é um gânglio? Vamos lembrar o que é um gânglio? O que é um gânglio? Gânglio é um amontoado de corpos de neurônio. O gânglio, ele é um amontoado, ou assim, para ficar fácil de entender, um amontoado de corpos de neurônios. Corpo de neurônios. Você se lembra dos neurônios? Falei o quê? Dendrito, corpo celular e axônio. Lembra disso? O corpo celular, quando você tem um punhado de corpos celulares centralizados, forma o que nós chamamos de quê? De gânglio, tá certo? Qual é o outro componente do sistema nervoso periférico, pessoal? São os nervos, né? São os nervos. E o que são esses nervos? Bora ver? Olha só. Nervos. O que são esses nervos? O nervos é o conjunto... É um conjunto... Nervo. Conjunto... É um conjunto de fibras axônicas.
conjunto de fibras axônicas. Essas fibras axônicas, elas são revestidas, conjunto de fibras axônicas revestidas por um tecido, revestidas por um tecido conjuntivo, tá? Os nervos é um conjunto de fibras axônicas e essas fibras axônicas são revestidas por um tecido o quê? Conjuntivo. Qual é o papel biológico, pessoal? Qual é o papel biológico dos nervos? A função dos nervos. Papel biológico. Papel biológico. Qual é o papel biológico? O papel biológico do nervo. Qual é o papel biológico dos nervos? Bom, o papel biológico do nervo é o quê, pessoal? É a integração do sistema nervoso central com todas as partes do corpo. Como assim? Por exemplo, no sistema nervoso central, por exemplo, o bulbo. O bulbo, ele não é responsável pelo controle da frequência cardíaca, né? Ou seja, é através do bulbo que sai o quê? A informação para acelerar o coração ou desacelerar o coração. E como é que o meu bulbo, que está dentro da caixa craniana, manda informação para o meu coração que está dentro da caixa torácica? Através de nervo. Por exemplo, o bulbo, através do nervo cardíaco, o que ele faz? Acelera o coração. O bulbo, através do nervo vago, o que ele faz? Desacelera o coração. Está entendendo? É o nervo. Então, o nervo faz o quê? A integração de todas as partes do corpo, né, com o sistema nervoso central. Então, o nervo, ele promove a integração. O nervo ele promove a integração de todas as partes, do corpo. Promove a integração de todas as partes do corpo com o sistema nervoso central. Integração de todas as partes do corpo com o sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Olha aqui, pessoal. Por exemplo, o meu cérebro pode comandar o movimento do meu braço. Falo, braço, levanta. Quem está mandando a ordem? Meu cérebro. Olha aqui como é que o braço levanta. Olha, meu cérebro está aqui. Como é que essa ordem para o braço levantar chegou até aqui? Através de nervos. Através de nervos que chegou. Meu cérebro mandou informação através dos nervos, que chegou aqui no plexo cervical, depois chegou aqui no braço, os nervos aqui do braço, braquial. E aí o que vai acontecer? Mandou informação para os músculos, aciona os músculos e levanta. Perceberam? Então os nervos são como os fios elétricos, onde vai informação para tudo que é lado. Por isso, se você quebrar o nervo, se você romper o nervo, bom, o destino não vai chegar, né? A informação não vai chegar mais ao destino. Tá certo, pessoal? Então, promove a integração de todas as partes do corpo com o sistema nervoso central. Agora, classificação dos nervos. Como é que eu posso classificar esses nervos? Vamos ver. Classificação dos nervos. Bora ver. Classificação dos nervos. Pois bem, como é que eu posso classificar, gente? Como é que eu classifico esses nervos? Como é que eu classifico esses nervos? Vamos ver? Como é a classificação dos nervos? Depende, né? Quanto à origem, por exemplo. Classificação dos nervos. Quanto à origem. Quanto à origem.
Da onde que ele se origina? Quanto à origem, como é que posso classificar esses nervos? Nós temos quanto à origem, eles podem ser classificados em nervos cranianos, e nervos espinhais. Quanto à origem, como é que eu posso classificar os nervos? Nervos cranianos e nervos espinhais. O que são nervos? O que são nervos cranianos? Qual é a origem dos nervos cranianos? Esses nervos eles partem do encéfalo. Esses nervos eles partem do encéfalo. E são o quê, pessoal? São 12 pares. 12 pares. Bom, 12 pares no caso de nós, né, pessoal, seres humanos. Na verdade, como é que é? Vocês se lembram? Nós ensinamos para vocês isso. Peixes e anfíbios, 10 pares de nervos cranianos. A partir dos répteis, aves e mamíferos, lembra? 12 pares de nervos cranianos. Os nervos espinhais, né? Quanto à origem, os nervos espinhais são aqueles que partem aonde? Da medula espinhal. São aqueles nervos que partem, eles partem da medula, eles partem da medula espinhal. Eles são 31 pares. Eles são o quê? 31 pares. Isso é a classificação do nervo quanto à origem. E eu posso classificar o nervo também, pessoal, quanto à função. Como é que nós classificamos os nervos quanto à função? Bora ver? Olha só. Quanto à função. Quanto à função. Quanto à função. Como é que nós classificamos os nervos quanto à função? Não é? Como são classificados os nervos quanto à função? Bom, aí nós temos o que, pessoal? Quanto à função, nós temos chamados nervos sensitivos. Nós temos nervos motores, e nós temos nervos mistos. Nervo misto. Vamos explicar isso, pessoal? O que são os nervos sensitivos, pessoal? Os nervos sensitivos são aqueles nervos que são formados por neurônios sensitivos. Tá ok? Eles são formados por neurônios sensitivos. E ele vai conduzir a informação da onde para onde, pessoal? Olha só. A condução do impulso. A condução
do impulso. Como é que vai ser a condução do impulso aqui? A condução do impulso será da onde para onde? Será do órgão efetor falei errado, do órgão receptor de um órgão receptor para onde? De um órgão receptor para onde? Do órgão receptor para o sistema nervoso central. Lembra que o nervo, qual é a função do nervo? Fazer a interação, não é isso? Promover a integração de todas as partes do corpo com o sistema nervoso central. Então, o nervo que leva a informação do órgão receptor até o sistema nervoso central é o nervo sensitivo, condução do impulso. Então, o impulso do órgão receptor até o sistema nervoso central. Tudo bem? Agora nós temos o neurônio motor, nervo motor, que é constituído por neurônio motor. Então, aqui nós vamos ter o quê? Como é que vai ser a condução em um nervo motor? Vai ser da onde para onde? Eu acho que você já deduziu, né? Você já entendeu. Nervo motor, a condução vai ser da onde para onde? Do sistema nervoso central. Do sistema nervoso central para onde, galera? Do sistema nervoso central para onde? Para um órgão efetor. Para um órgão efetor. Então, o que eu tenho aqui então? Ó, eu tenho impulso, né? Que vai levar o quê? A informação agora do sistema nervoso central para um órgão efetor. E eu tenho os nervos mistos, eu tenho um nervo misto. Eu tenho um nervo misto. O que é um nervo misto, pessoal? O que é um nervo misto? Né? O que é um nervo misto? É aquele nervo que possui o nervo misto. No mesmo nervo, ele possui fibras sensitivas e fibras motoras. Ele possui fibras sensitivas e fibras o quê? Motora. Olha só. É importante aqui, ó. Então, em um mesmo nervo, olha aqui que legal. Em um mesmo nervo, tudo isso em um mesmo nervo. Olha só, imagine aqui, ó. Imagine isso tudo em um só nervo, envolvido aqui por tecido conjuntivo. Em um só nervo, em um mesmo nervo, eu tenho fibras o quê? Eu tenho fibras sensitivas e fibras o quê? Motora. Vocês se lembram que a condução do impulso nervoso no neurônio, ela sempre vai ser unidirecional? Dendrito, corpo celular, axônio. Sempre nessa direção, unidirecional. Isso no neurônio, mas não no nervo. Cuidado, por quê? Porque existe nervo misto. No nervo misto, pessoal, né? No nervo misto, a condução do impulso pode ter dois sentidos.
Não tem um sentido único. Pode ter dois sentidos. Entenderam isso? É muito importante para você perceber se está falando do neurônio ou se está falando do nervo, tá bom? Vamos lá? Uma coisa importante aqui, ó. Importante. Vamos ver? O que eu vou falar aqui? Importante. Importante. Para fechar essa parte aqui, é importante eu falar isso aqui para vocês. O que é importante? É você saber que o nervo não possui corpos celulares, tá? Importante. O nervo, ele não possui corpos. Ele não possui corpos celulares. O nervo não possui corpos celulares, vírgula. Esses são encontrados. Turma, aonde que nós encontramos corpos celulares? Ou nos gânglios, lembra? O gânglio é um amontoado de corpos de neurônio. Ou você encontra corpos celulares também de aonde? Na parte cinzenta do sistema nervoso central. Então, o nervo não possui corpos celulares, tá? Não possui corpos celulares, vírgula. Esses são encontrados nos gânglios, e na parte cinzenta do sistema nervoso central. E na parte cinzenta do sistema nervoso central. Então, o nervo, ele não possui corpo celular, o nervo só é constituído por axônios, envolvido por um tecido conjuntivo. Aonde que vão estar o corpo celular, o corpo do neurônio, então? Ou está no gânglio, ou na parte cinzenta. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui, ó, no sistema nervoso central, né? O que é essa parte cinzenta? O que é essa parte cinzenta? E mais, existe também, além dessa parte cinzenta, existe também a parte branca. Existe também o que? Uma parte branca. Existe também uma parte que nós chamamos parte branca, tá? Olha só. A parte cinzenta, pessoal, é constituída por quê? Ela é constituída por corpos de neurônio, ela é constituída pelo quê? Pelos corpos de neurônios. Deixa eu falar uma coisa para você.
Deixa eu falar uma coisinha para você. Lembra aqui, eu tenho cérebro, ponte, o bulbo, né? Olha, e aqui atrás, cerebelo. Cerebelo. Então, deixa eu falar só uma coisinha para você. Tá? Essa parte cinzenta, se você pegar aqui o cérebro, cerebelo, a parte cinzenta no cérebro, cerebelo, pessoal, ela é cortical, ela é periférica. Ela é o quê? Ela é cortical, ela fica mais na periferia, tá? Ela é periférica. É a parte cinzenta, ela é periférica. Agora, ela é periférica. Agora, se você pegar aqui, o que é isso aqui? A ponte. Se você pegar aqui o bulbo, se você pegar aqui, ó, a medula, a parte cinzenta. Então, no cérebro cerebelo, a parte cinzenta que é formada por corpo de neurônio, ela é periférica, ela é cortical. Já se você pegar a ponte, bulbo e a medula, a parte cinzenta ela é central. Ou seja, ela é medular, ela ocupa a posição mais interna. Cérebro cerebelo, os corpos de neurônio ficam mais externos. Ponte, bulbo e medula espinhal, o corpo de neurônio ocupa a posição mais interna, que é a parte o quê? Cinzenta. Tá certo? E a parte branca, pessoal? E essa parte branca do sistema nervoso? Tem a parte cinza e a parte branca. Ela é constituída pelo quê? Essa parte branca ela é constituída pelos prolongamentos. É constituída pelo quê? Constituída pelos prolongamentos dos neurônios. Constituída pelos prolongamentos do quê, pessoal? Dos neurônios, a parte branca. E qual é a posição? A posição é o oposto da parte cinzenta, né? Tem uma localização oposta à parte cinzenta. Como assim oposta à parte cinzenta? A parte cinzenta no cérebro cerebelo é periférico, não é isso? E a parte branca no cérebro cerebelo é central, ocupa a posição mais central. A parte cinzenta na ponte, no bulbo e na medula, ela é central. Se a parte cinzenta é central aqui, a parte branca é o quê? Periférica, entendeu? O oposto. E outra perguntinha que pode fazer aqui, que pode ser feita para você. Quem que é o principal responsável pela nossa inteligência? A massa cinzenta ou a massa branca? A parte cinza ou a parte branca? Você já deve ter ouvido muito essa expressão, né? Tá faltando massa cinzenta, velho. Tá perdendo massa cinzenta, velho. Quer dizer, a gente fala se referindo à inteligência. Mas a inteligência é principalmente pela massa branca. Por que não? Por que não? Porque sim, né? Porque principalmente pela parte branca, pela massa branca. Porque ela é constituída pelos prolongamentos dos neurônios. Quem são os prolongamentos dos neurônios? São os dendritos, são os axônios. E aonde que esses neurônios fazem conexão?
Não é através dos dendritos? Não é através dos axônios? É ou não é verdade? E aquele cérebro inteligente, aquele cérebro potencialmente capaz, não é aquele cérebro que tem maior capacidade de fazer conexão? E as conexões acontecem não é na parte cinzenta, mas na parte branca. Então, quanto mais desenvolvida a parte branca, significa que tem mais conexões. Significa uma eficiência maior no sistema nervoso. Tá ok? Bom, continuando. Vamos lá. Continuando. Bora ver, né? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Mas deixa eu apagar aqui já. Vou fazer uma perguntinha. Bora ver aqui. Bora lá. Será que isso aqui é para mim? Obrigado pelo... Eu não sei qual que é a minha parte aqui. Não tem nenhuma mensagem para mim, então, não. A miséria sobe, mas não desce. Não tem nada de novo para mim, não. Bom, tá aqui. Nenhuma perguntinha. Bom, vamos lá. Continuando. Espero que todo mundo esteja entendendo tudo. Vamos ver agora a classificação do sistema nervoso periférico, pessoal. A divisão do sistema nervoso periférico. Bora ver. A divisão do sistema nervoso periférico. Divisão do sistema nervoso periférico. Bora ver isto, vamos entender isto. Bora ver e vamos entender a divisão do sistema nervoso periférico. Vamos ver? Sistema nervoso periférico. Como é que nós vamos dividi-lo? Sistema nervoso periférico somático. Sistema nervoso periférico somático. Vamos começar a falar desse aqui, tá? Sistema nervoso periférico somático. Bom, quando eu falo em sistema nervoso periférico, eu estou falando de quê? De nervos, não é isso? E no caso aqui do sistema nervoso periférico somático, estou falando de quê? De nervos que vão levar informação ao quê, pessoal? Aos músculos esqueléticos. O somático, pessoal, olha só, são aqueles nervos que conduzem informações, ou seja, controle informações aos músculos estriados, esqueléticos. Conduz o quê? O sistema nervoso periférico somático conduz informações, ou seja, o controle dos músculos estriados, o quê? Esqueléticos, ou seja, ele é um sistema o quê, pessoal? Ou seja, ele é um sistema voluntário. Ele é voluntário. Como assim ele é voluntário? Os nervos vão conduzir informações para coisas que estão sob o meu controle. Por exemplo, levanta o braço. Sistema nervoso periférico, a informação chegou aqui, ó, os nervos que levou a informação para o meu braço fazem parte dos nervos do quê, pessoal? Do sistema periférico somático. Baixa braço, panturrilha, se contrai, panturrilha, relaxa, contrai peito, relaxa o peito. Os músculos esqueléticos estão sobre o quê? A minha vontade. Tudo bem?
Então, ou seja, nós estamos falando do sistema nervoso periférico, o quê? Somático. Agora, nós temos o sistema nervoso periférico, que nós chamamos de sistema nervoso periférico autônomo. Autônomo. Sistema nervoso periférico é o quê? Uma rede de nervos, não é isso, pessoal? Né? Autônomo, né? Esse sistema nervoso periférico autônomo, o que ele faz, pessoal? Esses nervos, nessa rede de nervos do sistema nervoso periférico autônomo, ele conduz informações neurovegetativas. Ele conduz informações neurovegetativas. O que são informações, pessoal? Neurovegetativas. São informações da onde, pessoal? Das vísceras. Funcionamento das vísceras. E aí, turma, eu consigo controlar minhas vísceras? Eu consigo falar para o meu coração bater mais? Tum, 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 tum. Eu consigo falar para minhas tripas aumentar o peristaltismo? Não! É involuntário, não é isso? Ele é um sistema involuntário. Ele é involuntário e mais. Ele é dividido em quê? Ele é dividido em 2 pontos. O sistema nervoso periférico autônomo, como é que ele é dividido? Ele é dividido em simpático, e parasimpático. Ele é dividido em simpático e parasimpático. Tudo bem? Esse é o sistema nervoso periférico autônomo. Vamos lá? Bom, vamos lá. Vamos explicar isso, pessoal, para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Colocar só observação, pessoal. Só observaçãozinha aqui para finalizar, para vocês anotarem. Enquanto eu apago ali, eu vou falando e vocês anotam. Uma observação. Ok? Qual que é a observação? Simpático e parasimpático trabalham de maneira antagônicas. São antagônicos. Simpático e parasimpático, eles são antagônicos. Ou seja, o que um faz, o outro faz ao contrário. Ou seja, a informação que um leva, o outro leva a informação ao contrário. Sempre oposição, sempre antagonicamente. Tá bom? Qual que é a observação? Que o simpático e parasimpático trabalham de maneira antagônica, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Eu já fiz esse desenho várias vezes, né?
várias vezes. Veja bem, só que agora o objetivo é outro, né? Aqui eu tenho a via simpática. Simpático. E do outro lado eu tenho a via parasimpática. Simpático. Parasimpático. Bom, primeiro vamos ao conceito. Essa via simpática e parasimpática faz parte do que? Do sistema nervoso o quê? Autônomo. Qual é o objetivo do sistema nervoso autônomo? Conduzir informações neurovegetativas. O que são informações neurovegetativas, pessoal? São as informações levadas para quem? Para as vísceras. Informações neurovegetativas são informações às vísceras. Não é isso? São informações às vísceras. Então, os nervos do simpático, os nervos dos parasimpáticos, todos eles têm como função levar informações às vísceras. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos explicar isso para vocês. Então, a função desses nervos é levar as informações às vísceras. Vai se comunicar com as vísceras através desses nervos, tá? Deixa eu explicar uma coisa aqui no simpático aqui, por exemplo, ó. Tô aqui, ó, na via simpática aqui, ó. Isso aqui, essas pelotinhas aqui, pessoal, essas bolinhas aqui, isso representa o gânglio. O que é o gânglio? Né? Tem um punhado de corpos de neurônio, não é isso? Nós temos fibras aqui antes do gânglio, que eu chamo de fibras o quê? Pré-ganglionares. As fibras antes do gânglio são chamadas de pré-ganglionares. E as fibras depois do gânglio, eu chamo de fibras pós-ganglionares. Tá? Bom, agora vamos ver aqui no parasimpático. Parasimpático. Vamos lá? Olha aqui, pessoal, aqui eu tenho um esquema, né, do sistema nervoso, o quê? Simpático e parasimpático. O que são essas coisas de azul aí? Nervos, porque sistema nervoso periférico, nós estamos falando de nervos, tudo bem? Agora vamos descrever um pouco esse sistema aqui. Vamos descrever um pouco esse sistema. Bora fazer o paralelo aqui. Rapidão, faça esse esquema aí, para a gente poder explicá-lo. Né? Espera lá. O que é isso aqui? É o gânglio, né? Não esquecer. Gânglio. Antes do gânglio eu tenho as fibras o quê? Pré. Depois do gânglio eu tenho as fibras o quê? Pós. Vamos falar um pouquinho da estrutura, né, e função desse sistema.
Vamos lá? Vamos lá? Simpático, parasimpático. Vamos dar uma comparada. Simpático. Vamos comparar o simpático com parasimpático. Vamos ver o que nós temos aqui para comparar. O que dá para comparar? Do sistema nervoso periférico simpático, sistema nervoso periférico autônomo, parasimpático. Vamos lá? Primeiro vamos analisar, né, a anatomia, né? Se você olhar, por exemplo, no simpático, os gânglios está próximo da onde? Da medula. No simpático, gânglios estão próximos. Gânglios próximos a quem, pessoal? Próximos à medula. Os gânglios estão próximos à medula. No parasimpático, pessoal, os gânglios estão próximos a quem? Às vísceras. No parasimpático, os gânglios estão próximos às vísceras. As vísceras. Tem uma diferença importante. Tem uma outra diferença? Tem, né? Você pode ver que no simpático nós temos nervos, né? Os nervos são todos nervos espinhais. São todos nervos espinhais, né? Lombares, torácicos. No parasimpático, nós temos nervos espinhais, temos nervos espinhais porque sai aqui da medula, da região sacral, mas também tem nervos que partem lá do encéfalo, que são cranianos, espinhais e cranianos. No simpático, os nervos só saem da medula, nervos espinhais. No parasimpático, o nervo sai da medula, região sacral, e também do encéfalo, né? São os nervos cranianos, tá certo? Outra coisa, simpático, as fibras pós-ganglionares, elas são adrenérgicas. Fibra pós, elas são adrenérgicas. Fibras pós-ganglionares, elas são adrenérgicas. O que significa isso? Que essas fibras, elas são estimuladas pela adrenalina. Elas são estimuladas pela adrenalina. No parasimpático, as fibras pós são colinérgias. Fibras pós, elas são colinérgias. Adrenérgicas, colinérgicas. Elas são colinérgicas, ou seja, pessoal, colinérgica significa que elas são estimuladas pela acetilcolina. É estimulada pela acetilcolina, tá certo? Agora, em relação à ação, né? Em relação à ação desses hormônios, a atuação
desse simpático e parasimpático. Vocês se lembram que eles têm efeito, né, ação antagônica, não é isso? Em relação à ação, o simpático, por exemplo, né? O simpático, por exemplo, ele aumenta, o simpático, ele aumenta a frequência, qual frequência? Cardiorrespiratória, aumenta a frequência, cardiorrespiratória, ele aumenta a frequência cardiorrespiratória. O que significa isso, pessoal? Através da via simpática, o seu coração vai bater mais rápido e a sua frequência respiratória também vai ser mais rápida, tudo bem? Se o simpático aumenta a frequência cardiorrespiratória, o que o parasimpático faz, pessoal? Trabalho antagônico. O parasimpático diminui a frequência cardiorrespiratória. Ele diminui essa frequência cardiorrespiratória. Tudo bem? O simpático, pessoal, ele faz ele promove uma vasoconstrição. O que é vasoconstrição? A via simpática promove a contração das artérias, contração do vaso sanguíneo. Agora eu pergunto, o sangue está passando dentro da artéria. Se ela se contrair, o que acontece com a pressão sanguínea dentro desse vaso? Aumenta, é ou não é? Com a vasoconstrição, eu tenho o aumento da pressão sanguínea. Se o simpático faz uma vasoconstrição, o que o parasimpático faz, pessoal? O que o parasimpático faz? Uma vasodilatação. Ou seja, o que ele faz? Ele dilata a artéria. O que ele faz? Ele dilata a artéria. Ora, se ele dilata a artéria, não aumenta o volume interno, o que acontece com a pressão sanguínea? Diminui. Eu tenho uma queda de pressão. Uma queda de pressão, né? Você já ouviu falar daquela síndrome vago-vagal? O que acontece? Algumas pessoas, né, têm um estímulo via vago, né, parasimpático tão violento que faz uma vasodilatação tão violenta que a pessoa tem uma queda de pressão e desmaia. Já ouviram falar disso? Vago-vagal? É isso aqui, ó. Né? O nervo vago, vai atuar aqui no parasimpático. Promove uma vasodilatação tão violenta, uma queda de pressão súbita, a pessoa pega e desfalece, desmaia, tá? É aqui, ó, que a coisa atua. Então você tem que poder controlar isso, tem que ser com a medicação para atuar aqui, na via parasimpática. Olha aqui, o simpático, ele dilata a pupila, e também dilata o quê, pessoal? Os alvéolos. Se o simpático dilata a pupila e os alvéolos, o que o parasimpático faz? Ele contrai. O que ele faz? Ele contrai. Pessoal, para quem tem, por exemplo, asma, né? Bronquite, asmática, tem aquela, tem que usar aquela bombinha, né? A pessoa fica com dificuldade de respirar, pega aquela bombinha, e volta a respirar. O que está acontecendo ali com a pessoa? Os alvéolos da pessoa estão contraindo, aí a pessoa não está conseguindo vaziar as drogas gasosas, fica aquela falta de ar. Aí você usa aquela bombinha para quê? Aquela bombinha ela é um simpático mimético, ela vai estimular a via simpática. E o que a via simpática faz lá que eu acabei de mostrar para você? Não dilata a pupila e também dilata o quê? O alvéolo. O alvéolo se abre e a pessoa consegue respirar. É um simpático mimético. Quando o médico receita aquela bombinha, qual é a orientação que ele faz para você? Usar só extremamente em caso de necessidade, 3 vezes no máximo ao dia.
Por quê? Porque o mesmo simpático que dilata o alvéolo para você respirar é o mesmo simpático que dispara o coração, que é o mesmo simpático que faz vasoconstrição. Então, você ficar usando essa bombinha excessivamente, você fica causando pico no coração e vasoconstrição que joga sua pressão para cima. Evidentemente que isso faz mal. Por isso que o médico te orienta a usar estritamente quando necessário, né? De preferência 3 vezes no máximo ao dia. Entenderam isso? Bora ver mais, pessoal. O simpático, pessoal, ele diminui o peristaltismo. Diminui o peristaltismo intestinal. Diminui o peristaltismo intestinal. E o parasimpático, pessoal? Se o simpático diminui o peristaltismo intestinal, o parasimpático faz o quê? Aumenta esse peristaltismo. Aumenta esse peristaltismo. Ô, gente, o que você pode fazer aqui para lembrar essa ação aqui do simpático e parasimpático, não esquecer? O simpático não é estimulado pela adrenalina e o parasimpático pela acetilcolina. Vocês se lembram que a adrenalina é o hormônio do susto que prepara o organismo para uma situação de urgência? Lembra disso, sim ou não? Então, para você saber a ação do simpático e parasimpático, é só lembrar do quê? Da ação da adrenalina. Puta susto! Tum! O que acontece com você? Tum! Não dilata a pupila? Vem aquele monstro para cima de você, não dilata a pupila? Simpático. Adrenalina é simpático. Não dispara o coração e a respiração? Ai, meu Deus, sim ou não? Simpático. Você não corta a agulha lá embaixo, tranca lá embaixo, diminui o peristaltismo. Simpático. E o parasimpático? O oposto. Entendeu? Quando você leva um puta susto, você não fica branco. Por que você fica branco, pálido? Porque você tem uma vasoconstrição periférica, então ele causa vasoconstrição. Simpático. E o parasimpático? Sempre o oposto. Vasodilatação. Entenderam ou não? Se eu jogar aplicar adrenalina em você, o que acontece com o seu coração? Dispara. E se eu jogar acetilcolina em você, o que acontece? O oposto. Desacelera o coração. Vocês entenderam isso, pessoal? Bom, para concluir isso aqui, olha só uma coisa importante, né? Uma coisa que é importante, que poucos professores falam, porque praticamente, né, não cai isso, né? É muito difícil cair, mas pode cair. Né? É difícil cair, mas pode cair. Então, deixa eu alertar para vocês. Importante. Dá uma olhada aqui, pessoal. Eu falei que no simpático, as fibras pós-ganglionárias dessas aqui, elas são o quê? Adrenérgicas. Foi ou não foi? E as fibras pós do parasimpático são o quê? Colinérgicas. Não foi isso? Bom, isso são fibras pós. E as fibras pré? E as fibras pré? Isso aqui é importante. As fibras pré-ganglionares, tanto do simpático como parasimpático, são colinérgicas, acetilcolina. Entenderam isso ou não? As fibras pós-simpática, elas são o quê? Adrenérgica, adrenalina. Parasimpático, colinérgica. As fibras pré, tanto do simpático como parasimpático, elas são colinérgicas. É acetilcolina, tá? Então coloca isso, pessoal. Anote isso, por favor. O que é para anotar? Que as fibras pré-ganglionárias, ou seja, que vêm antes do gânglio, não é isso? As fibras pré-ganglionárias são aquelas que vêm antes do gânglio. Tanto do simpático como parasimpático, as fibras, como é que é? Pré-ganglionares, tanto do simpático como parasimpático, elas são colinérgicas, ou seja, acetilcolina na parada, não é isso? Elas são colinérgicas. Elas são colinérgicas, ok?
elas são colinérgicas. Vamos lá? Beleza! Bom, e agora? Deixa eu apagar isso aqui. Sistema nervoso, pessoal, é isso, tá? Sistema nervoso é isso aí. E agora vamos partir para um outro sistema. Vamos partir para um outro sistema, que é o sistema reprodutor. Deixa eu ver aqui. Cara, não tem nenhuma perguntinha para mim. Ninguém perguntou nada. Professor, pode repetir a observação? Bom, as fibras pré-ganglionares, tanto do simpático como parasimpático, elas são colinérgicas. Ou seja, elas são estimuladas pela acetilcolina. Tá ok? Vamos lá. Bora lá. Bom, e agora? Agora vamos para o último sistema, gente. Agora vamos falar sobre o sistema reprodutor. Ou eu dou um sistema sensorial aqui antes? Não, vou pôr o sistema reprodutor. Tem um sistema sensorial que está relacionado com o sistema nervoso. Mas eu vou deixar ele para dar aula em aula separado para vocês. Né? Talvez eu até mande fazer uma apostilinha para entregar para vocês, porque gasta muito tempo para fazer desenho, então talvez eu faça com apostila. Você recebe uma apostila em PDFzinho e aí eu vou explicando para vocês numa aula, que fica mais interessante, tá bom? Vamos falar então agora do sistema reprodutor. Sistema reprodutor. Bora ver. Bora falar sobre o sistema reprodutor. Vamos lá? Vamos começar por onde? Pelo masculino, né? Sistema reprodutor. Vamos começar pelo sistema reprodutor masculino. Bora ver? Colocar aqui a bexiga urinária. O que é a bexiga urinária? B de bexiga urinária, tá? Aqui eu vou colocar os testículos. Testículos.
Testículos, testículos, testículos. Algumas glândulas aqui importantes que nós temos que falar. Vamos lá, bem rapidinho, pessoal, bem rapidão. Vamos ver o que nós temos que abordar aqui. Aqui eu tenho pênis. Pênis. Aqui na pontinha do pênis, segundo o Cebolinha, é glande, Mônica. Nós temos a glande. Né? A glande. Passando lá dentro pelo corpo do pênis. A uretra. Olha aqui, pessoal, aonde que nós estudamos a uretra? A uretra nós estudamos lá no sistema excretor, lembra? Olha aqui o homem. No homem, a uretra se mistura com o sistema reprodutor, né? Faz parte tanto do sistema urinário como do sistema reprodutor. Aqui nós temos uma sacola, uma bolsa, que nós chamamos de escroto. Escroto. Testículo. Testículo. Glândula bulboretral. Glândula bulbo. Glândula bulboretral. Também chamada de Cooper. Né? Aqui eu tenho vesícula seminal. A vesícula seminal. E aqui eu tenho a próstata. Aqui eu tenho a próstata. Né? Olha aí, pessoal. Isso aí é uma anatomia, né, do aparelho reprodutor masculino. É isso aí que nós vamos estudar. Faça o desenho aí. É isso aí que nós vamos estudar agora, né? Vamos ver parte por parte. Bora lá, rapidão. Só tem que fazer esse desenho. É legal você fazer esse desenho, porque quando você faz, você aprende. Tá bom? Bora ver. Vamos começar a falar sobre ele.
Faço desenho bem rápido aí, pessoal, para a gente começar a descrever o aparelho reprodutor masculino. Ok? Vamos começar a falar então do pênis. Vamos falar um pouco sobre o pênis. Pênis, pessoal, ele é o órgão de cópula masculino, né? O pênis, ele é um órgão de cópula. É o órgão de cópula masculino. Ele tem, em média, algo em torno de 14 centímetros. Tá bom? Isso é uma média. Tem alguns menores e tem alguns maiores, alguns bem maiores. Qual é a constituição desse pênis? Isso é formado de quê? Olha só. Qual é a constituição desse pênis? O pênis é constituído pelo quê, pessoal? O pênis tem músculo. Será que o pênis é um órgão muscular? Resposta: obviamente que não. Porque se o pênis fosse um órgão muscular, se você usasse ele muito, ele ia hipertrofiando. Se você não usasse ele, ele ia o quê? Atrofiando, tá certo? Então ele não é um órgão muscular, né? Então o pênis é formado pelo quê? A constituição dele, né? Ele tem um tecido esponjoso, e também um corpo cavernoso. Tecido esponjoso e o corpo cavernoso. E esse tecido esponjoso, esse corpo cavernoso, quando cheio de sangue, quando ele está cheio de sangue, quando ele se enche de sangue, quando cheio de sangue, causa o quê, pessoal? Causar ereção. Pessoal, a ereção do pênis, ela é estimulado, o estímulo é via simpática ou parasimpática? O que vocês acham? Para pensar. Deixa eu sair da frente. A ereção do pênis, enquanto eu falo. O estímulo para a ereção do pênis, ela é via simpática ou parasimpática? Ora, o pênis, para ter ereção, ele não tem que se encher de sangue. Para ele se encher de sangue, a artéria peniana tem que dilatar para que o sangue chegue lá. Portanto, é via o quê? Parasimpática, tá? É a via parasimpática, tá bom? Parasimpática, né? O estímulo é via parasimpática. O mecanismo da ereção é um mecanismo que começa o estímulo parasimpático, liberação de óxido nítrico, vasodilatação, a artéria peniana se dilata, corpo cavernoso se enche de sangue e aí você tem a ereção, tá bom? Bom, é assim que funciona o pênis. E agora, a glande, vamos falar um pouquinho da glande. Deixa eu falar então, só um pouquinho mais dessa ereção então aqui, já que eu comecei a comentar, né? Olha só. A ereção, isso já caiu uma vez no vestibular lá em Goiás. Eu acho que foi na Federal, Universidade Federal. A ereção. Então a ereção tem que ter o quê? O estímulo o quê? Sistema nervoso, não é isso? Parasimpático.
parasimpático. Aí esse sistema nervoso parasimpático, aí eu vou ter liberação de quê, pessoal? Do óxido nítrico. E esse, por sua vez, causa o quê? Uma vasodilatação da artéria, o quê, pessoal? Peniana. Com essa vasodilatação, o corpo cavernoso, se enche de quê? O corpo cavernoso se enche de sangue. E o corpo cavernoso cheio de sangue, isso leva à ereção. A ereção. Tá? Professor, mas o que pode atrapalhar essa ereção? Em mais de 90% dos casos é psicológico. Agora, você pode ter problema de ereção por vários motivos, né? Mais de 90% problema psicológico. Por trauma, né? Dano no corpo cavernoso, ele pode ser danificado. Por uma questão hormonal. Drogas, as drogas é terrível. Cigarro, porque entope essas artérias penianas, por exemplo. Tá bom? Bom, acho que falei do pênis. Vamos concluir o pênis falando sobre o quê? Sobre a glande, tá? Vou apagar aqui. Fui bem devagarzinho para dar tempo de vocês copiarem. Espero que vocês tenham copiado. Vamos falar agora da glande. Vamos ver quantos minutinhos eu tenho aqui. Bora falar da glande. Bom, a glande. Glande. Gente, a glande é a parte mais sensível do pênis. É a parte com maior concentração de quê? De nervos sensitivos. Né? A glande é a parte mais sensível, do pênis. Ou seja, mais rica em terminações nervosas, né? Ela é rica em terminações. Ela é rica em terminações nervosas. Por isso que ela é tão sensível, tá? Ela é rica em terminações nervosas. É a parte mais sensível do pênis. E ela é revestida por uma pele, não é isso? Essa glande, ela é revestida por uma pele denominada prepúcio. Prepúcio. Bom, aqui merece algumas coisinhas para falar para vocês sobre esse prepúcio aqui. O que é o prepúcio? É uma pele que reveste essa glande, tudo bem? No momento da higienização, pessoal, essa pele tem que ser puxada para expor a glande, para poder você lavar, fazer uma higienização. Mas acontece que tem homens que essa pele é presa.
Você puxa essa pele, como ela está presa na glande, você não consegue expor a glande para poder fazer adequado que higienização. Isso atrapalha no ato sexual? Não. Atrapalha urinar? Não atrapalha absolutamente nada. Porém, pelo fato dessa pele estar presa ali, você não consegue fazer a higienização, começa a haver um acúmulo de uma substância lá, uma substância chamada esmegma. É um sebinho. E é chamado de quê? De esmegma. E esse esmegma causa câncer de pênis. Ele é cancerígeno. Ele é cancerígeno. E como é que nós descobrimos que ele é cancerígeno? Porque a gente percebeu que o judeu não tinha câncer de pênis, era a coisa mais rara do mundo o judeu ter câncer de pênis. Aí o pessoal começou a pensar, por que judeu não tem câncer de pênis? Será que o pai protege a piroca desse povo? Não. É porque o judeu tem como tradição religiosa fazer a chamada circuncisão, que é a retirada desse prepúcio quando o moleque nasce, acho que quando o moleque inteira 8 anos ou 10 anos, eu não tenho exatamente, entre 8 e 10 anos. Isso foi uma coisa, segundo o livro de Gênesis, que Deus fez um pacto com Abraão, que todo varão é o homem, todo varão quando nascesse, né, era para poder fazer esse pacto, fazer essa circuncisão, para separar aquele povo dos demais povos chamados incircuncisos. Entenderam isso? Para poder, né, separar aquele povo, que não era nem judeu ainda, era hebreu. Né? Que era hebreu. E isso foi, não sei se é o 8º ou 10º dia, mas é isso aí. O fato, cara, o fato desses hebreus, né, na época chamado de hebreu, deles ter essa cultura religiosa da circuncisão, foi fundamental, porque eles viveram ali no deserto como nômades por muito tempo. Imagine se não fosse essa circuncisão, o que vai acontecer? No deserto você não tem como fazer uma higienização adequada. Com certeza ia ser uma tristeza a quantidade de câncer de pênis ali, ia ser uma tragédia. Então o fato deles fazer a circuncisão, isso manteve a saúde deles. Aí nós observamos, e aí começamos nós ocidentais a fazer a nossa cirurgia de fimose. Né? O judeu por questão religiosa e nós por questão de saúde, né? Sanitária, de saúde, protegendo nossos pênis contra o câncer, tá bom? Essa informação é importante. Bom, revestida por uma pele denominada prepúcio, que poderá ser retirada, né? Que poderá ser retirada cirurgicamente, tá bom? Agora deixa eu falar, pessoal, sobre o escroto. Deixa eu falar sobre o escroto. Uns minutinhos eu tenho aqui. O escroto. O escroto. O escroto. O que é o escroto, pessoal? O escroto é uma bolsa. É uma bolsa. Um saco. É uma bolsa. Uma sacola. Um saco onde estão os testículos. Então, o escroto é uma bolsa, é um saco, aonde estão o quê, pessoal? Os testículos. Bolsa, um saco, onde estão o quê? Os testículos. Essa bolsa, pessoal, essa bolsa é musculosa, viu? Ela tem músculo. Ela é controlada por um par de músculos chamado cremaster. Qual é a função desse cremaster? Puxar essa bolsa para cima ou largar essa bolsa lá embaixo. E qual é o objetivo disso? De puxar a bolsa ou largar a bolsa? Vou explicar isso para você. Olha só. A machaiada aí vai ter mais facilidade, né? Olha só. Atenção, turma dos cueca. Pensa aí com você, fala para mim. O que acontece com o seu escroto, com o seu saco, no frio? Você se lembra? E mais, o que acontece com o seu escroto, com o seu saco, no calor? Lembrou? No frio, o que acontece, pessoal? O cremaster se contrai e puxa a bolsinha lá para cima, não é isso? No frio eu tenho o quê? Contração da bolsa. Contração.
O saco é puxado. E no calor, eu tenho o quê, pessoal? Distensão do músculo. Eu tenho relaxamento. Eu tenho relaxamento, né? A bolsa pega e se distende. Tudo bem? Por que, pessoal, que no frio a bolsa se contrai? Para colocar os testículos próximo ao abdômen. Por quê? Porque o frio mata o espermatozoide. Então, no frio, eu tenho a contração da bolsa. Os testículos ficam próximo ao abdômen. No calor, eu tenho o relaxamento da bolsa. O relaxamento da bolsa. O que significa? Os testículos ficam distantes. Essa função, esse negócio de saco sobe, saco desce. Qual é o objetivo disso, pessoal? O objetivo é o controle da temperatura do espermatozoide. Qual é o objetivo disso? Controle da temperatura. Controle da temperatura dos SPTZ. Controle da temperatura dos espermatozoides. Controle da temperatura dos espermatozoides, que tem que ser de 1 a 2 graus abaixo da temperatura corpórea. Que tem que ser em torno de 34, pessoal? 34 graus. A temperatura corpórea nossa é em torno de 36. O de espermatozoide tem que ser um pouquinho mais baixo. Então, quando está muito calor, os testículos se afastam do corpo da gente. Para quê? Porque o excesso de calor mata o espermatozoide. Quando está frio, o testículo se aproxima do corpo da gente. Por quê? Muito frio também mata o espermatozoide. Entenderam? Uma pergunta importante, não só para uma possível prova, não só como questão, mas também para a sua vida. Nós vivemos num país tropical, portanto, um país o quê? Quente. Para onde que os seus testículos querem correr? Para o pé. Mas você é daquele sertanejo que gosta de calça apertada, com fivelão de couro. O que acontece? Pega aquelas calças apertadas, o testículo querendo correr e você segurando ele junto do abdômen. Com o passar do tempo, sabe o que isso pode causar? Esterilidade irreversível. Você pode ficar estéril. Escutou o que eu falei? Calça apertada, cueca apertada, isso pode te levar o quê? A esterilidade irreversível. Ah, ufa, ainda bem que minhas calças são folgadas, professor. E a cueca é folgada? Ah, professor, você quer que eu use samba canção? Sim. Não pode ser cueca apertada, mas eu não acho sexy. Então, no seu dia a dia, você usa o shortinho, dando espaçozinho para o bicho ficar brincando de ioiô. Se você um dia que estiver mal intencionado, tudo bem. Você pode pôr Super Zorba, Superman, pode pôr o que você quiser. Mas no seu dia a dia, roupas apertadas, extremamente prejudicial. Quer ver outra coisa? Não. Você é daquele que fica com um computador, né, um laptop, com um laptop direto aqui em cima do seu colo, e né, o dia inteiro, horas e horas com essa coisa em cima do colo, o dia inteiro com essa coisa em cima do colo. Isso esquenta o seu ventre. E esse calorzinho, todo dia, com o passar do tempo, pode lesionar os seus testículos e pode causar esterilidade? Pode. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam isso? E só para finalizar aqui, ó, já que acabou a nossa aula, só para finalizar, só uma observação aqui e finalizamos. Qual é? Criptorquidia. Criptorquidia. Criptorquidia é quando os testículos ficam retidos. É quando os testículos ficam retidos na cavidade. É quando os testículos ficam retidos na cavidade abdominal.
É quando os testículos ficam retidos na cavidade abdominal. Tem alguns homens, pessoal, que o testículo é formado no abdômen. E lá para o 7º, 8º mês, né, lá na vida intrauterina, ela desce lá para o saquinho. Tem alguns homens que não descem. Se não descer, o que tem que fazer? Tem que buscar cirurgicamente, tem que fazer essas bolinhas sair, tem que buscar os testículos cirurgicamente. Senão causa o quê? Esterilidade. Tá bom? Queridinhos, para a próxima aula, título para a próxima aula. O assunto vai ser, coloca aí, para saber exatamente onde nós paramos. O assunto vai ser o quê? Vai ser o testículo. Então, na próxima aula eu vou falar sobre quem? O testículo. Tá ok? Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Os testículos. Tá bom? Um beijão para vocês, gente. Semana que vem nós estamos aqui, se o Pai permitir. Nós estaremos aqui, firme, forte, né? E juntos. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.